O Santos atrás de mais um zagueiro. Marcelo Teixeira tinha feito comentários que o Santos não iria mais atrás de jogadores, né? E como assim falado na live de ontem, o Kaká, a gente confirmando essa fala do Marcelo Teixeira, mas mesmo assim estão saindo notícias que o Santos está indo atrás de mais um jogador e que ainda tem chances para inscrever esse jogador caso venha, né, até para as fases finais paulistas, caso o Santos se classifique. Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Santista. Antes de mais nada, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos que eu e o Kaká produzimos. Então, bora lá, vamos ver quem é este jogador que o Santos está indo atrás e querendo ou não, né, ele não é um jogador, vamos dizer assim, novo no Santos, tá certo? Então, o jogador aí que o Santos, né, que saiu nessas notícias aí que estão rolando, que foi o Kaique Naves, né, um zagueiro, né, de pé direito, é um menino de 22 anos, é, e o Santos aí acabou entrando na concorrência, porque esse jogador deve deixar o Palmeiras, né, não está sendo bem aproveitado, jogou 7 jogos esse ano, né, e não está sendo bem aproveitado pelo Abel. A questão maior que a gente fala aqui é que o Naves ele tem contrato até 2028, até dezembro de 2028, e o que é muito estranho o Palmeiras querer, talvez aí gerar um empréstimo com opção de compra, né, é porque eles renovaram em junho do ano passado. Então não se sabe se não está agradando o Abel e a comissão técnica, ou se o Palmeiras deseja ir atrás de mais um zagueiro mais experiente, a gente não tem essa noção ainda, né? Mas é muito estranho, porque assim, ó, percebam aí que está escrito aí no Planeta do Futebol, né? Que a concorrência pesa e Naves pode deixar o Palmeiras. Cruzeiro, Vasco e Santos têm interesse no zagueiro. Naves nasceu em Santos, passou pela base do Peixe e vê com bons olhos uma volta à sua cidade. Então, ou seja, teoricamente, entre esses três times, o Naves talvez teria a preferência para o Santos, porque voltaria para sua própria cidade. Né? O Palmeiras não quer liberar o jogador, mas o staff do atleta deseja uma transferência por falta de espaço no Alviverde. Tá? A ideia dos empresários é um empréstimo com opção de compra. Então, ou seja, se o Santos realmente quiser o jogador, talvez ele vai ter um apoio aí do staff do jogador para poder realizar esse empréstimo. Para o Santos, gente, o empréstimo obviamente não vai ser nada que pese, porque simplesmente é um jovem ainda de 22 anos, né? E talvez aí mais um zagueiro novo, né? Tipo, aprendendo, né, tendo experiência aí com o Luan Pérez, né, com o Gil, com o Zé Ivaldo, talvez possa crescer bastante aí com o Santos, né? Então, aqui, né, mais uma do X, né, o Flávio Latifi. O Santos é mais um time que tem interesse na contratação de Naves, jogador, aí, de novo falando, né, que passou pelas categorias de base pelo clube. E, opa, calma aí. E aqui, né, deixa eu só colocar, deixa eu só ajeitar. Eita, aqui. Então, o Renan César colocou, né, que ele foi dispensado do próprio Santos ainda pelo Sub-13, tá? Junto ao seu irmão. Na época, um erro gigante por parte dos avaliadores técnicos do clube. Né? Eu, particularmente, não tenho tanto assim para falar do Naves. Né? Vou ser sincero, a gente não acompanha tanto a base do Santos, né? Ainda mais por questão, né? Porque sub-13 e tudo mais, a gente depende muito, né? Porque a gente tem a Laura Marcelo, que é para acompanhar mais assim, mas não consegue acompanhar também todos os jogadores que envolvem as bases do Santos mais novas. Então, a gente não tem muito o que falar, mas o que eu tenho para dizer em questão de opinião minha é que o Santos talvez precisasse de mais um jogador, né, no setor defensivo, tá? Então vamos ver, ele atua também, de acordo com o Transfer Market, tipo, ele atua também, pode atuar como volante, também em caso de falta, então pode ser que caia bem no Santos, né? Mas vamos ver as notícias das próximas horas. E uma coisinha antes de eu passar para o próximo assunto, gente, eu só queria lembrá-los, tá? Por favor, tá? Que se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Não custa nada, né? Nos ajuda, né, a crescer o canal cada vez mais. E vocês podem ter diretamente notificações de novos conteúdos que o Kaká te produz, tá? Que nós produzimos aí. Então, só para vocês terem uma noção aí, o tempo de exibição dos inscritos nos últimos 28 dias, 88% não inscritos, tá, que assistem. É legal porque a gente entende que tá chegando em pessoas que não se inscreveram nos canais, né, no nosso canal, desculpa, mas ao mesmo tempo a gente queria que vocês fizessem parte aí da comunidade Papo Santista, tá bom, gente? E lembrando que tem um clube de membros aí para poder um clube de membros para poder
vocês têm acesso ao grupo de WhatsApp e tudo mais, tá bom, galera? Então, por favor, se inscrevam, tá? E aqui, por último, a gente falar sobre o jogo, né? O jogo, desculpa, acabei clicando aqui de novo. O jogo, né, de Santos no domingo, às 6h30 da tarde, lá no Limeirão. Então a torcida do Santos esgota os ingressos para o setor visitante contra o Inter de Limeira. É um jogo extremamente importante, tá? O Santos ele não está tão tranquilo no grupo. Ele precisa ganhar. Já vou mostrar aqui um print que o Ademir Quintino colocou. Seria muito bom se o Santos ganhasse para garantir o primeiro lugar no grupo, tá bom? E aqui, ao que tudo indica, né, o próprio Pedro Caixinha ele quer levar força máxima para Limeira, tá? Eu e o Kaká, a gente ainda conversando assim, meio no particular, falando e tudo mais, talvez ele cita talvez não seria talvez levar o Neymar para o jogo, né? Porque muitos jogadores reclamam do gramado do Limeirão, podendo causar alguma certa lesão, podendo ter um risco de lesão, né? Mas a gente não sabe o que passa na cabeça do próprio Neymar, né? Porque às vezes o Neymar quer jogar, então é aquela coisa, se o jogador quer jogar, né? O Pedro Caixinha não vai ser louco de barrá-lo, a não ser que o próprio departamento médico barrasse o Neymar, né? Mas vamos ver aí como é que vai acontecer nas próximas horas, aí ele indo viajar ou não para Limeira, tá? E tá aqui o Ademir Quintino falando aqui, né? A vitória em Limeira diante do Internacional dá o primeiro lugar ao Santos e joga em casa como mandante. Isso é extremamente importante, tá? Então o Santos, por isso que o Caixinha ele quer levar força máxima. O empate garante a vaga, no mínimo em segundo lugar, tá? Porque vai depender como que vai acontecer aí. Se perder, ainda poderá ser o primeiro lugar se o Red Bull Bragantino não vencer a Ponte. É um jogo extremamente difícil para o Bragantino, porque a Ponte ela está em segundo lugar no seu grupo, tá? E está a 2 pontos do Palmeiras. E com certeza o Palmeiras vai dar tudo no seu último jogo, tá? Para poder vencer e ultrapassar a Ponte e se classificar, né, para as fases finais do Paulista. Então a Ponte, que está com um time muito bem estruturado, mesmo que seja de Série C, ela está com um time muito bem estruturado, então vai partir para cima. Então vai ser muito difícil o jogo para o Red Bull Bragantino, que é fora de casa contra a Ponte, né? E também em Campinas, o Guarani, se o Guarani não ganhar do Corinthians em Itaquera. Eu até coloquei aqui, né? Eu até vou colocar depois para vocês um print aqui, que tá falando assim: a única hipótese do Peixe ser eliminado é se o Bragantino vencer a Macaca e o Guarani ganhar e tirar 3 gols de saldo na soma dos resultados dos 2 jogos, tá? Então é muito difícil isso, mas claro, a gente sabe que no futebol não dá para vacilar, né? Então o que eu quis colocar aqui, ó, porque o que eu acho difícil o Guarani ter um jogo tranquilo. Por exemplo, o Corinthians não. O Corinthians não. Como é que eu posso dizer assim? Tipo, não jogar com a sua força máxima. Porque olha só, o São Bernardo ele tem 23 pontos e o Corinthians tem 26. Se o Corinthians ele perde esse jogo, tá? E o São Bernardo ele ganha o seu jogo, tendo aí uma diferença de 2 gols aí, porque aqui é o saldo de gols de 5, né? Tipo, 5 pontos, 5 gols a favor do São Bernardo e 7 do Corinthians. Então, ou seja, se o São Bernardo ele ultrapassa esse saldo, ganha seu jogo de 3-0, né? Pode dar ruim pro Corinthians. O Corinthians pode perder o primeiro lugar na classificação geral, né? Então, eu acredito que o Corinthians também vai tentar jogar com a força máxima, e aí depois, se por acaso no decorrer da sua partida contra o Guarani estiver ganhando com um bom saldo de gols e tudo mais, aí talvez vai tirar o pé. Mas é uma coisa arriscada pro Corinthians. Então, acredito que isso aqui que o Ademir falou, né, tem muitos prós a favor do Santos. Mas lembrando que o Santos seria melhor ganhar sua partida contra o Inter de Limeira. A Inter de Limeira ainda tem chance de escapar do rebaixamento, porque ela tem 7 pontos, assim como o Água Santa, que está acima, e o Noroeste, que é o primeiro time que está fora da zona, tá fora da zona de rebaixamento, tá com 7 pontos. Então, se por acaso a Inter empatar o jogo contra o Santos e Água Santa e Noroeste perderem, a Inter de Limeira escapa do rebaixamento e rebaixando o Noroeste e Água Santa, tá bom? Então, ou seja, não vai ser um jogo fácil para o Santos, vai ser um jogo chato, né? Muito provavelmente acredito que deva ser um jogo muito parecido com o do Noroeste, o Inter de Limeira atrás, tentando jogar de forma bastante reativa contra o Santos. E talvez num campo ruim, se o Santos não ficar ligado aí, pode tomar alguns contra-ataques aí que podem resultar em gol. Então, acredito que o Caixinha está fazendo a melhor opção, ir com a força máxima para tentar garantir a vitória e garantir e acabar garantindo a classificação aí para a próxima fase. Tudo bem?
Gente, estamos aí com quase 10 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o seu like se ficou até o final. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para as novas notificações que você vai receber dos vídeos que eu e o Kaká produzimos. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês. Bom final de semana e um bom jogo pro Santos aí, se Deus quiser sair com a vitória. Abraço. Até o próximo vídeo, pessoal.